E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o 6º episódio de Kieta Hatsukoi, onde finalmente o Aoki se declarou ao Ida, mas os problemas não acabaram ainda. Então, se você gosta de Kieta Hatsukoi, já deixa seu like aí no vídeo porque ajuda o canal. Se não, por aqui se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E me segue lá nas outras redes sociais, eu sou @Guto no Twitter e no Instagram. Então por lá eu tô sempre falando quando eu tô assistindo ou lendo outra coisa, então já me segue lá. E agora vamos falar um pouquinho sobre uma possível rival no amor que apareceu pro Aoki nessa situação. O episódio começa com a Aoki contando pro Aida o que realmente aconteceu, sobre ele ter se declarado e tudo bem, mas é claro, em meio a isso tudo, enquanto o Aida tá contente, fazendo alguns comentários impertinentes às vezes, ele tá muito inseguro, né? Junto a essa felicidade por ter acontecido, ele tá inseguro, ele tá em dúvida se aquilo não foi só um sonho. Então eles ficam conversando, ele ainda fala sobre como aquilo é completamente longe do que ele esperava pro grande primeiro amor que ele fosse viver. Ele imaginava uma menina fofa como a Hashimoto se declarando pra ele e eles vivendo um lindo romance, e não um cara como o Ida. Não que o Ida seja um problema, que ele não seja fofo às vezes, mas tá longe do que ele imaginava, e ele ainda não tá seguro sobre os sentimentos do Ida em relação a ele. Tipo, ele se declarou, mas o Ida não falou se realmente gosta dele, ele não falou ainda abertamente sobre isso. Então o Aida, pra resolver tudo, quer levar ele pra falar, vamos lá perguntar, não fica enrolando, vamos logo, tu não pode ficar estressado sobre isso assim. E aí leva o rapaz pro treino de vôlei, onde a chegada dele é um desastre óbvio, chamando a atenção de todo mundo desnecessariamente, mas ele vai acabar escutando uma conversa do time de vôlei. O time vai participar de um jogo treino no dia seguinte e eles estão se preparando pra isso. O Aida sugere que o Aoki venha torcer pelo Ida, mas ele diz que não, que né, óbvio que ele não vai querer ir, ele morreria de vergonha, mas ele acaba escutando uma conversa quando o treinador já não tá mais junto. Aparentemente, o clube de vôlei, eles têm uma manager, né? E ela é muito bonita, muito fofa, e todos ficam super empolgados com a presença dela no jogo treino que eles terão no dia seguinte, e aparentemente ela irá levar um presente pra alguém do time de vôlei de quem ela gosta. Todos ficam super animados com a possibilidade de receber esse presente, mas também todos apostam que a escolha dela seria o Ida, o que deixa o Aoki mais inseguro do que ele já estava. Ele se treme todo na base só de pensar nisso, é uma mistura de ciúmes com insegurança e acaba criando uma atmosfera muito tensa entre ele e o Ida. Pronto, agora o Aoki tá explodindo de inseguranças, pensando se ele pode ter alguma coisa com essa menina, que ele pode se interessar com essa outra menina. Ele tá muito inseguro, o Aida não ajuda em nada nessa situação. A única coisa que ele ajuda é que ele precisa entender os sentimentos do Ida, porque ele cai na real de que ele não sabe o que eles têm. Afinal de contas, eles estão realmente namorando? Ele tem que se preocupar com outra menina na jogada? O que eles têm entre eles? E o Aida diz que a única solução nisso tudo é perguntar pra ele, manda uma mensagem e pergunta, é muito simples. E o Aoki decidido, não, eu vou mandar, eu tenho que fazer isso, só que ele não consegue, ele mal consegue começar a perguntar sobre isso, ele não sabe como abordar esse assunto. E a gente percebe ainda que existe um clima de tensão, um clima estranho entre a Hashimoto e o Aida, que a gente não sabe o que tá acontecendo, porque quando o Aida tenta falar sobre alguma coisa com o Aoki tá muito preso nesses acontecimentos em volta do relacionamento dele com Ida, e ele acaba não dando ouvidos ao Aida-kan. Em casa, o Aoki tá penando pra escrever qualquer coisa, pra perguntar sobre o relacionamento dele com o Ida. Ele não sabe como abordar aquilo sem parecer invasivo, desesperado, então ele tá ali penando pra isso, até que sem querer ele acabou mandando uma mensagem perguntando se eles estão namorando, e o Ida lê imediatamente a mensagem, então não tem mais o que ele fazer. Só que ele demora pra responder, e a resposta que o Aoki recebe é, na próxima vez que a gente estiver na escola a gente fala sobre isso, o que deixa o Aoki mais puto ainda. Como assim? O que é próxima vez? Tipo, mano, será que aquilo que aconteceu foi um sonho? Será que aconteceu de verdade aquilo nas montanhas? Então ele fica totalmente inseguro e não tem resposta nem positiva nem negativa, o que é uma situação pior ainda. Sorrateiramente, parecendo um criminoso, o Aoki decide ir ao jogo treino no dia seguinte. Chegando lá, ele acompanha o time de vôlei escondido, totalmente escondido, ele tá tipo em cima do ginásio assim, e ele vê a manager que eles estavam falando
falando, e ele fica surpreso, ele fica admirado, porque além de bonita, ela é super competente, dedicada, e não seria estranho um rapaz querer namorar uma menina como ela. Então quando ela se aproxima do time de vôlei e ela fala com o professor, aparentemente sobre o tal presente, mas o professor diz pra ela que ela mesma deveria dar esse presente à pessoa que ela quer, e fica esse clima estranho, essa atmosfera de dúvida no ar. Afinal de contas, ela não entregou pra ninguém, mas ela trocou alguns olhares estranhos com o Ida, o que fez o Aoki perceber isso e achar, cara, com certeza o alvo dela é o Ida, ele tá totalmente inseguro. Mas o Ida repentinamente acaba percebendo a presença de alguém estranho no ginásio. O Aoki sai dali correndo pra tentar não ser descoberto, mas ele não consegue e ele é parado pelo Ida quando ele tá fugindo. No primeiro momento, o Ida fica contente porque acha que o Aoki veio ali pra torcer por ele, mas o Aoki diz que não, desconversa completamente, né, enrola isso. Só que a conversa vai fluir, onde o Aoki vai perguntar sobre o relacionamento deles. E o Ida vai dizer que ele não respondeu antes porque ele não leva muito jeito com os celulares, o que eu acho um péssimo argumento, mas que ele não leva muito jeito com o celular para responder e ficar conversando, e que ele não deu uma resposta antes porque por causa disso ele prefere conversar pessoalmente. Mas aparentemente eles estão sim saindo juntos, né? Só que o Aoki ainda não tá satisfeito. Afinal de contas, ele quer saber, beleza, eles estão juntos, eles estão saindo, já é um alívio, ele já tá contente. Mas e aí? E os seus sentimentos por mim? Porque eu falei sobre como eu me sentia. Tu gosta de mim também? E o Ida é totalmente franco e honesto quando ele responde pro Aoki que ele não sabe. Porque ele nunca se envolveu com ninguém, nunca gostou de ninguém, então ele não tem com o que comparar. Ele não sabe se o que ele sente em relação ao Aoki é que ele gosta do Aoki. Ele não tem noção disso. Ele mesmo fala de maneira bem clara, eu nunca gostei de ninguém, então eu não sei com o que comparar pra saber se eu gosto e o quanto eu gosto de ti. Então eles são interrompidos pela manager do time de vôlei. Quando fica estranho sobre eles se apresentarem pra menina, quem é o Aoki, ele vai dizer que é um colega de classe do Ida, né? Pra não causar um constrangimento maior, porque ambos não sabem como responder qual é o relacionamento deles numa situação como essa. A menina, ela vai começar uma conversa pra cima deles, pra cima do Ida basicamente, e por mais que o Aoki tente atrapalhar as coisas, literalmente chamando o Ida de velho, dizendo que ele é um vovô, que ele não sabe mexer com nada, que ele é um desastre, ele tenta induzir a menina a meio que desgostar, parece, do Ida. Isso parece só ajudar ainda mais, porque tudo parece ser positivo pra maneira como ela enxerga ele, dizendo que ele parece um jovem vovô, porque é engraçado essa maneira dele não saber lidar bem com tecnologia, a maneira como ele age sempre de forma adulta, madura, despreocupada, por mais que o Aoki tenha dito aquilo tudo como se ele fosse insensível, né, como se ele não tivesse um coração, mas aquilo tudo parece ser positivo pra menina, que vai entregar pra ele o presente que ela tinha levado pro treino. Depois que a manager vai embora, eles são interrompidos por um dos rapazes do time, né, um dos amigos do Ida, que vem chamar ele porque o jogo tá prestes a começar. E quando é perguntado por que ele tá ali, ele diz que ouviu boatos da maravilhosa manager do time de vôlei e que ele veio pra ver ela, mas que o Ida já pegou ela, já capturou ela, e isso mostra o quão irritado ele tá com a situação. Tipo assim, olha só, na frente dos amigos, onde meio que o Ida não consegue revidar sem se expor, sem expor demais o relacionamento deles, ele tem uma pequena crisezinha de ciúme. Ah, olha aí, ó, o Ida já tá com a menininha, ela já se declarou, ela já é do Ida, eu vim aqui à toa, sabe? Pra deixar bem claro pro Ida que ele não tá contente com toda aquela situação, e ele vai embora. E logo após o jogo, que é um total desastre, eles tomam um pau. O time do colégio do Ida toma um pau, tipo 25-3 no último set, 3-0. O Ida tá totalmente aflito, inseguro, pensando sobre tudo que aconteceu, e ele vai procurar o Aoki em uma das salas, um dos depósitos de educação física. Então ele é surpreendido pela manager do time de vôlei, né, a Komi, eu não lembro bem o nome dela, eu acho que é alguma coisa com Komi, e ele é surpreendido por ela, que vai falar mais uma vez sobre como ela se sente em relação a ele, e que ela gostaria de sair com ele, que ela gosta dele. Mas o Ida corta ela na hora, dizendo assim, por que tu tá me convidando pra sair se tu realmente gosta de outra pessoa? Ela fica surpresa, mas o Ida explica que na hora que ela foi conversar com o treinador, com o presente, ele escutou tudo. Ela naquele momento não foi pedir pra
que o professor entregasse a algum dos meninos. Ela foi entregar pra ele, pro Sr. Taniguchi. A pessoa de quem ela realmente gosta é ele, o professor e treinador do time de vôlei, que é um homem mais velho, o que acaba criando uma situação nada propícia pra esse relacionamento. Então ele acaba rejeitando o presente dela e ela então escolhe outra, decide dar ele a outra pessoa, porque ela percebeu, ela tinha aquela como a última oportunidade e ela percebeu que é um relacionamento que não vai acontecer. Então ela buscou uma outra oportunidade, uma outra pessoa por quem ela pudesse se apaixonar. E ela viu no Ida muito do que ela viu no professor, principalmente pela forma madura e segura como eles lidam com as coisas. Então, sabe, toda aquela hora que eles estavam falando sobre o Ida parecer um vovô, agir como um velho, aquilo só ajudou a fortalecer essa vontade da menina de substituir o amor dela do professor pelo Ida. O Ida explica que na hora que ela se declarou ele não falou nada, porque o Aoki estava junto e ele não queria de forma alguma poder constranger a menina naquela situação. Então por isso ele não rejeitou ela imediatamente na primeira declaração que ela fez quando ela entregou o presente. Eles são interrompidos pelo professor, né, que vem pedir ajuda dela para algum tipo de tarefa, e então antes de sair eles decidem que vão juntos se dedicarem, porque segundo ela percebeu no momento que ela foi dar o presente pro Ida que ele também gosta de outra pessoa, e ela diz que vai torcer por ele. Aí o Ida fica confuso, cara, como tu percebeu que eu gosto de outra pessoa? E ela fala sobre como ela se sente em relação a isso, como ela começou a gostar do professor quando ele foi super gentil com ela, um dia que ela acabou se machucando, e como ela tá sempre pensando nele, como ele tá, o que ele tá fazendo, como quando eles estão próximos os olhos dela perseguem ele, e isso é um gatilho pro Ida. Ele começa a perceber que ele se sente realmente assim em relação ao Aoki. Então agora ele tem uma referência de como é gostar de alguém. Agora ele tem uma referência para poder entender se ele gosta ou não do Aoki. E isso é um grande gatilho para ele perceber quais são os verdadeiros sentimentos dele. A menina diz que se ele precisar de qualquer conselho, ajuda, ela tá ali disponível, porque ele foi super gentil e ele é realmente muito maduro como ela pensava. Só que o Ida ainda não tá nem um pouco contente com a ideia de ser comparado ao professor. Ele pergunta, cara, tu realmente me acha parecido com esse cara? Porque, tipo, ele é um velhinho, nada bonito. E o Ida fica meio, tipo, frustrado com isso, né? Não é nada fora do comum. E a menina acaba deixando ele sozinho, agora com o Ida tendo que colocar esses pensamentos no lugar, esses sentimentos que ele começa a entender. Quem tava escondido na sala de educação física é o Aoki, né? Ele tava lá o tempo inteiro. Então os dois acabam ficando sozinhos. O Aoki tá dizendo que não está bravo, mas ele não consegue disfarçar que ele tá muito frustrado e irritado com toda aquela situação, agindo de maneira meio birrenta, e o Ida tenta conversar com ele, tenta falar sobre o que realmente aconteceu, né? E ele conta que a Kokomi realmente gostava era de outra pessoa, o que é um alívio inicial pro Aoki, mas que também é um gatilho pra ele perguntar, será que não era melhor, Ida, tu realmente ter uma namorada fofa e gentil como a senhorita Kokomi? Porque é o pensamento que ele tinha de um relacionamento ideal, como o próprio Aoki vinha imaginando, né? E que ele não tem nada comparado a menina, né? Ele não pode oferecer nada que ela pode. Só que o Ida diz que isso é verdade, mas que principalmente não é nada certo o Aoki ficar se comparando assim a outra pessoa, e ele vai finalmente falar abertamente que ele gosta do Aoki. O Aoki se surpreende e o Ida fala que é justamente esse jeito gentil e fofo do Aoki que fez ele gostar dele. Que talvez tudo que eles tenham feito, como eles tenham agido até agora, pode parecer meio precipitado, mas que eles vão ficar juntos e ele vai esperar ansiosamente o dia em que os sentimentos deles possam permitir que eles vivam um relacionamento bonito e fofo como as pessoas idealizam. O Aoki diz que tá realmente feliz de finalmente ter escutado os sentimentos do Ida, o Ida ter falado abertamente pra ele como ele se sente em relação ao Aoki, e que ele também vai esperar ansiosamente por esse dia. Então os dois terminam ali, o episódio termina com os dois finalmente colocando de maneira clara como eles se sentem em relação um ao outro, e que esse relacionamento agora vai poder fluir de
maneira tranquila, segura e muito fofa, pode ter certeza. O triste é pensar que a gente tá chegando razoavelmente perto do final, né? Então é meio frustrante pensar nisso, que só agora a gente tá nesse momento e tipo, ai, é tudo tão fofo entre eles, mano, que saudade desse mangá, como eu amo esse mangá, meu Deus do céu. Depois que tudo entre eles tá resolvido, no dia seguinte o Aoki é outra pessoa, ele tá feliz, saltitante, cumprimentando todo mundo, ele tá um poço de alegria e até que um momento ele recebe uma mensagem que ele tá todo faceiro achando que é o Ida, mas é a Hashimoto, e a mensagem diz que ela foi rejeitada pelo Ida e ele vai correndo ao encontro dela e o episódio acaba. Então no próximo episódio a gente vai ter finalmente a resolução, o caminhar do relacionamento da Hashimoto com o Ida, se ele for dar certo ou não, mas finalmente a gente viu o relacionamento do Ida e do Aoki caminhar um pouco, o Ida entender melhor os sentimentos dele, porque era muito frustrante e agoniante ver que ele não entendia os próprios sentimentos, mas o Aoki todo feliz, todo faceiro, agora eles podem viver o namorico deles. Ai, cara, é muito fofo. Kieta Hatsukoi é maravilhoso em tudo que ele tá fazendo. Deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio, as suas expectativas para os próximos episódios, para a resolução do relacionamento do Ida com a Hashimoto, se vai dar certo ou não. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau!